Essa moça disse que ela falou pro pai que ia dormir na casa de uma amiga, que ia ter lá um festa do pijama, só que o pai teve que buscar ela na porta de uma igreja às 4 da manhã com a amiga dela possuída. É isso mesmo, olha só. O dia em que eu disse para os meus pais que ia dormir na casa de uma amiga, porque iríamos fazer uma festa de pijama, e o meu pai foi me buscar na porta de uma igreja às 4 horas da manhã com uma amiga possuída. Essa história, ela vai parecer que é zoeira, mas foi muito sério. Eu tinha 14 anos, 14, 15 anos, e nós tínhamos um grupo de amigas, 4 amigas e 2 meninos, então éramos em 6 pessoas. Beleza. E aí eu tinha combinado de dormir na casa dessa minha amiga, só que até então os meus pais não estavam deixando. É porque eles estavam sentindo, eu sinto que eles já estavam sentindo a bosta que ia acontecer. E assim, minha mãe não queria deixar, tal, meu pai não queria deixar. Aí a minha amiga foi lá e pediu pro meu pai e pra minha mãe, e aí a minha mãe e meu pai deixou. E aí eu lembro que minha mãe falou assim pra mim, você vai dormir mesmo, né? Só que assim, na minha cabeça, a gente ia dormir real, tá? E aí eu disse, mamãe, lógico. E assim, gente, eu nunca tive costume de mentir pros meus pais. Nunca, tá? Por pior que fosse a coisa, eu sempre contava pra eles. Eu e minha mãe, a gente sempre teve muita amizade uma com a outra. Nessas questões de tudo, de adolescência, de tudo. E só pra vocês saberem, uma dessas pessoas, esses meninos, a família dele era muito influente nessa cidade. Que essa cidade é a mesma cidade de interior que eu morava. Tá bom. E aí, a minha amiga foi lá, pediu pra minha mãe pra eu dormir na casa dela, tal, ela deixou. Só que não ia dormir só eu, ia dormir eu, ela e mais 2 amigas. Tá bom. Na hora que aí essas amigas foram lá pra casa, tipo assim, pra todo mundo ir pra casa da outra. Aí meu pai levou a gente. Tá bom. Aí, gente, na hora que a gente chega na casa da minha amiga, tinha um carro na esquina, uma Saveiro. Aí, beleza. Aí eu lembro que a gente entrou, falei, tchau, papai e tal, nós entramos, aí ele falou, então tá, gente, até hoje, coitado, juízo, viu? Aí eu falei, imagina, a gente só vai fazer uma festa do pijama. Beleza. Aí, gente, na hora que a gente tava entrando, essa casa da minha amiga, tinha tanta planta que parecia uma floresta, era a coisa mais linda, até você chegar na casa, tinha muita, 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 muita planta. E aí, eu lembro que na hora que a gente tava entrando, ela parou e falou assim, ó, não faz barulho. Aí eu fiz assim, hã? Aí ela, não faz barulho, porque eu sempre fui a mais sonsa e geralmente elas não contavam as coisas pra mim, porque como eu era muito medrosa, eu já falava que não queria. Então elas deixavam pra contar já quando eu não tinha opção. Aí elas falaram assim pra mim, a gente vai numa resenha. O meu namorado, que é o namorado da menina, vai vir buscar a gente. Ele já tá aí na porta, tem uma Saveiro. Aí eu falei, não, eu não vou. Porque na minha cabeça ia dar muita merda, e deu, né? E eu não queria ir e tal, e aí, não, a gente vai ficar só um pouquinho e tal. Os nossos amigos, vai ser na casa do fulano, que era nosso amigo, e os nossos amigos estão indo pra lá, os outros. Gente, eu não queria ir. Eu sei que por muito custo a gente falou baixinho. A mãe dela sabia que a gente tava indo pra lá pra festa do pijama, mas assim, a mãe dela era muito desapegada, de boa, diferente dos meus pais. E eu lembro que eu tinha passado o telefone da mãe dela pra minha mãe, se caso ela precisasse. Então a mãe dela sabia que a gente ia pra lá, mas a mãe dela não tava muito preocupada com o horário. A mãe dela era super de boa. Tá bom. Aí tá. Gente, a gente deixou as nossas malas escondidas nessas plantas. E saiu, tipo assim, na pontinha do pé. E entrou todo mundo nessa Saveiro. E foi todo mundo abaixada nessa Saveiro, porque se a polícia parasse, essa Saveiro cheia de mulher atrás, nós tava no sal. Aí tá. Aí a gente chegou na casa desse amigo que tinha essa família extremamente influente. Gente, era muito influente mesmo. Então, tipo, todo mundo conhecia eles porque eles eram importantes na cidade. E tinha, tipo, nós e mais umas pessoas tal, e tinha muita bebida. E aí, eu com muito medo, eu falei, eu não vou beber. Eu não vou beber porque se acontecer alguma coisa... Cara, eu tava sentindo. Falei, eu não vou beber, não vou beber. Essa minha amiga que a gente ia dormir na casa dela, falou assim, eu vou beber. Aí eu lembro que eu falei assim pra ela, amiga, não bebe muito porque a gente precisa ir embora. Até então, na minha cabeça, a gente ia ficar, tipo assim, só meia horinha. Só que assim, isso já era mais ou menos umas 11 horas. 10 horas. Então eu falei pra ela, já já a gente vai embora. E ela falou assim, tá bom. Ela bebeu 1 litro de vodka. Você pensa que não? O tanto que eu tentava tirar o copo dela, eu falava, amiga, não bebe, amiga, a gente vai embora. E ela misturava vodka com... Você lembra até hoje, suco de maracujá. E misturava, beleza. De repente, ela pegou um grau tão grande que ela começou a olhar para todos os santos da casa, porque a família do menino era católica, e tinha muito santo, tinha muito crucifixo e tal. E ela começou
a querer pegar esses crucifixos e quebrar. E, tipo assim, ela ficava assim, eu odeio esses crucifixos, eu odeio Jesus e não sei o que que tem. Gente, assim, incorporou o capiroto. No começo eu achei que ela tava zoando. Eu olhava pra ela e falava assim, amiga, para com isso. E ela, eu odeio, da onde eu vim é quente, onde eu moro é quente. E eu ficava tipo assim, ó. E aí eu comecei a olhar pras minhas outras amigas, elas tipo assim, elas estavam cagadas de medo. E ela começou meio que quebrar as coisas. Tipo, tinha umas imagens assim, ela queria quebrar, tal, começou a jogar copo no chão, tal. O que o dono da casa fez? Acabou a festa. Acabou, pode todo mundo ir embora. Só que isso era mais ou menos umas 3 horas da manhã. E eu achei que a gente ia embora antes. Então vocês imaginam o tanto que ela bebeu. Gente, de repente, essa menina me pula na piscina, tá? Sai da piscina com o cabelo todo na cara dela, como se fosse o Chamado, aquele filme. E, tipo assim, onde ela ficava falando, onde eu moro é quente, onde eu moro é quente. E, tipo, parece que a ressaca a cachaça de todo mundo acabou, assim. E aí, o que eu pensei? O gênio, né? Porque eu devo ser um gênio. Essa menina tá endemoniada. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o demônio dela. E eu olhava pra ela e parecia uma pastora. E eu falava, você vai embora em nome de Jesus. E detalhe, a mãe do menino tava dormindo no quarto, então a gente não podia falar muito alto. Eu não sei como que ela não ouviu. E eu falava, em nome de Jesus, você vai embora desse corpo, sai desse corpo, e não sei o que que tem. A gente, uma adolescente de não sei quantos anos tentando expulsar um demônio. Tá bom. E aí o menino mandou a gente embora, que era nosso amigo. Ele falou, cara, não dá pra ficar com vocês aqui, eu preciso arrumar essa bagunça dessa casa. Se minha mãe acordar e souber que vocês estão aqui, fudeu. Enfim, nós fomos embora pra minha casa, só que a minha casa da casa desse amigo nosso era tipo uns 12 quarteirões, era meio longe. E tava de madrugada. E no meio desse percurso tinha uma igreja. E essa menina foi gritando na rua, onde eu moro é quente, que não sei o que que tem. E assim, eu e minhas outras amigas apavoradas. E esse amigo nosso, porque um ficou e o outro foi junto. Apavorado, e, tipo, todo mundo com muito medo. E ela gritando, e eu com medo dela acordar os vizinhos, todo mundo ser preso. Meu medo era que eu fosse ser presa. Eu falei, já sei. Vamos parar na porta dessa igreja e vamos arrancar o demônio. Ele vai sair. Ele entrou, ele vai sair. Gente, e a gente começou, todo mundo. Pai nosso que estais no céu, todo mundo de mãos dadas. E essa menina no meio da roda. E ela, tipo assim... E ela ficava assim, com a mão, que não sei o que que tem. E a gente, Pai nosso que estais no céu, tal, beleza. Na hora que eu vi que desse demônio... Eu não sei se tinha, se não tinha. Ai, gente, eu não sei mesmo, tá? Mas na hora que eu vi que não ia dar bosta nenhuma, eu peguei e falei, ai, gente, ó. Quase que eu falei assim, você quer ficar aí, você fica. Eu falei pro demônio. Liguei pra minha mãe, falei, comecei a ligar pra minha mãe não atendia. Aí, quando ela atendeu, ela, o que aconteceu? Aí eu falei, mamãe, a gente tá na igreja tentando tirar o demônio da minha amiga. Ela, hã? E tem como você vir buscar a gente? Chega meu pai, com a cara do tamanho do mundo, só olhou pra mim e falou assim, você tá de castigo. E perguntou o que aconteceu. Levou todo mundo pra minha casa. A gente deu banho nela. E nós levamos ela pra casa dela no outro dia. E minha mãe contou tudo o que aconteceu pra mãe e tal. A mãe dela ficou preocupada e tal. Só que pra piorar, a mãe do menino, que a gente tava na casa dele, acordou de madrugada. E no outro dia de manhã, ela foi na casa de todo mundo contar, reforçar o que minha mãe já tinha contado, o que aconteceu. Eu fiquei de castigo 1 mês. As minhas outras amigas também ficaram 1 mês. Meu pai tirou meu celular. E moral da história, nunca mintam pro pai de vocês, porque eles vão descobrir. Eu acho engraçado a irresponsabilidade, né, que um adolescente tem. Já pensou? Meu Deus do céu, eu fiquei ela contando a história e eu pensando, meu Deus, se dá uma overdose nessa menina, ela vai de arracha na hora, né? Que complicação. E por isso que você não pode confiar em crianças e adolescentes que não têm essa maturidade, não têm esse pensamento racional, né? E agem na emoção e fazem besteira, né? Eu achei válido o castigo deles aí. E realmente, não muito para os pais de vocês que uma hora ele descobre. Esse foi o vídeo de hoje. É um prazer te ter aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.